Glória a Deus. Eu gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia num texto um tanto quanto simples, porém polêmico, que dá muita discussão entre denominações, entre linhas de teologia. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Atos capítulo 2. Atos 2. Vou ler apenas do versículo 1 ao 4. Eu não vou trazer um sermão expositivo, mas vamos falar um pouquinho sobre ser cheios do Espírito Santo. Amém? Queria falar um pouquinho sobre isso com seu coração essa noite, para que você possa desconstruir alguns conceitos, construir outros conceitos, né? A nossa vida é essa, nós lemos a palavra de Deus e fomos sempre aprendendo. Ô Vitor, tira um pouquinho para mim, só um pouquinho. Amém? Vamos lá, versículo 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogos, das quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falassem. Amém. Até aqui, queria pedir para que vocês ficassem em pé, para que nós pudéssemos orar ao Senhor. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, peço que assim como tem falado comigo, assim como falou comigo sobre essa mensagem, fale com a Tua igreja, e que o Senhor esteja tocando ao coração de cada um. Que possamos aprender mais de Ti, que possamos amadurecer em Ti, crescer na Tua palavra, em sabedoria, em conhecimento. Pedimos em nome de Jesus que todo o mal que impede que possamos receber a Tua palavra venha sair, Pai, de nossas vidas. Que o nosso coração seja aberto essa noite pelo Senhor, para que ali fique a Tua palavra. Damos graças a Ti, Pai, e eu peço em nome de Jesus, fale através da vida do Teu servo essa noite, e que o Teu nome venha a ser glorificado. Agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. Se nós perguntarmos a maioria dos cristãos nos dias de hoje sobre o dia de Pentecostes, o que é o dia de Pentecostes, a resposta da igreja será assim: o dia de Pentecostes é o dia que o Espírito Santo desceu sobre a igreja. A grande maioria, e acreditem, durante os últimos dias eu perguntei isso para muita gente: o que é o dia de Pentecostes? O que é o dia de Pentecostes? Eu ouvi até uma expressão falando: estávamos orando e o Pentecostes desceu. E acredite, por mais que pareça ser uma coisa simples, como eu disse, é algo em que a igreja tropeça muito em relação ao conhecimento do texto, a introdução desse texto, o que aconteceu, o que quer dizer, o que significa isso, o que significou para a igreja de Jesus Cristo esse dia. Bom, começando pelo dia de Pentecostes, ou a festa de Pentecostes, ou também a festa das semanas. Então, se você fala assim, estavam todos reunidos na festa das semanas, não ache que é heresia, porque a festa das semanas também chama a festa de Pentecostes. Essa festa de Pentecostes, ela acontece num período distinto, exatamente igual, todo ano para o povo judeu. Ela acontece depois da Páscoa, conta-se 49 dias, no dia seguinte, 50 dias, iniciava-se a festa, era a festa da semana, a festa que celebrava o término da colheita depois da Páscoa. Então, acontecia a Páscoa. Quem foi o nosso Cordeiro Pascal? Jesus Cristo. Se você pegar o final do Evangelho de Lucas, se você pegar o primeiro capítulo do livro de Atos, você vai ver, ambos escritos por Lucas, você vai ver que ele diz assim: e o Senhor disse para que não saíssem de Jerusalém, até que do céu descesse sobre eles a promessa do Pai. Está mostrando ali que
ia chegar um momento em que a igreja iria receber uma promessa, iria receber algo. Talvez os discípulos não fizessem noção do que era aquilo, não tivessem a devida ideia. E a igreja também, às vezes, acaba não entendendo isso. Vamos entender uma coisa, para que a gente possa ir alinhando os nossos pensamentos, para que eu possa construir uma linha de raciocínio, para que nós possamos pensar igual. Antigo Testamento, como era a descida do Espírito Santo? A descida do Espírito Santo, no Antigo Testamento, era por porção. Ou seja, Deus dava uma porção do Espírito a um determinado grupo de pessoas seletivas. Era uma coisa que o Senhor escolhia. Reis, profetas, sacerdotes. Esses recebiam. Nós vemos, por exemplo, quando Elias vai subir, vai ser levado, vai ser arrebatado, ele fala assim para Eliseu: peça o que queres antes que eu seja tomado de ti. Eliseu fala: eu quero porção dobrada. Ou seja, existia uma porção, uma quantidade que Deus dava. Quando Jetro, sogro de Abraão, de Moisés, fala: olha, você tem que levantar sobre você, com você aqui, pessoas para te auxiliarem. É o começo do sinédrio, é quando começa o sinédrio. E ele separa um grupo de anciãos para serem como que juízes na terra, que ficariam abaixo de Moisés. A Bíblia diz que o Senhor tira uma porção do Espírito que estava sobre Moisés e coloca sobre eles. Porção. Quando Davi é ungido rei, o Espírito Santo vem sobre ele. Quando Saul é ungido rei, o Espírito Santo vem sobre ele, é dado uma porção. Quando Saul desobedece o Senhor tira essa porção do Espírito Santo. Mateus capítulo 10, nós vamos ver o Senhor enviando os 12, depois os 70. Porção. Mas pastor, é Novo Testamento. Não havia sido derramado o Espírito ainda. Ali ainda era dado por porção. Até o final dos evangelhos, vivia-se o Antigo Testamento. A graça começa na cruz. Amém? É o favor ali do Senhor que nós não merecíamos e Ele faz por nós. Então, até aquele instante ali, porção. Fala: e o Senhor deu-lhes porção para expulsar espíritos, para curar enfermos, para fazer maravilhas. E aí eles saíam pelas redondezas fazendo isso. Tudo porção. Amém? Pois bem, Jesus foi crucificado. Jesus morreu. Jesus ressuscitou. Jesus aparece aos discípulos, caminha com os discípulos por um tempo. Depois Jesus é tomado diante dos seus olhos. Quando Jesus é tomado dos olhos dos discípulos, passa-se pouco tempo, talvez uma semana, porque a Bíblia diz que Jesus ficou com seus discípulos aproximadamente 40 dias que eles ficaram. E a Pentecostes, 50, amém? Dá para entender? O Pentecostes acontecia 50 dias depois da Páscoa, então teve esse período. E aí então, todos eles estavam reunidos num só lugar, para que estavam orando, estavam consagrando, estavam ali. Era o início da igreja, quando o Espírito Santo vem sobre eles. Aqueles homens que ali estavam já haviam sido batizados nas águas, mas o Espírito Santo não havia sido derramado. Entra uma outra questão que deve ser levada em conta. A Bíblia diz que quando o véu se rasga, que Jesus entrega o teu Espírito na cruz, ela diz que as pedras se fenderam, ela diz que o céu se fechou, virou trevas, ela diz que mortos em Cristo, santos despertaram, e diz que o véu do templo se rasga, de alto a baixo. E nesse se rasga, isso acontece para que nós tivéssemos acesso aos santos dos santos. Só que, entenda que embora os santos dos santos fosse um local conhecido no templo, no tabernáculo, ele não se refere para que nós tivéssemos acesso ao local físico. A intenção que se dá de entender é o seguinte: nós tivemos acesso aos santos dos santos, então eu posso ir até aquele lugar físico para encontrar o Senhor. Não. O véu se rasga não para que nós tivéssemos acesso a Ele. O véu se rasga para que Ele tivesse acesso a nós.
Nós temos acesso a Deus por meio da cruz. O véu se rasga não para que nós entrássemos, mas para que Ele saísse de lá e habitasse em nós. Dá para entender? Amém? A partir daí, constrói essa ideia. Não habita mais lá, mas habita em nós. Nós passamos a nos tornar o templo do Espírito Santo. Quando? Como? Com a vinda do Espírito Santo sobre nós. A igreja pentecostal, ela diverge um pouquinho da linha reformada, um pouquinho não, ela diverge completamente da linha reformada sobre o Espírito Santo. A descida do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, citado em Atos 2, o que é esse batismo no Espírito Santo? O que é? É o seguinte, para a linha pentecostal, neopentecostal, você recebe o Espírito, você aceita Jesus, a partir do momento em que aceita Jesus, você se torna templo do Espírito Santo. E aí, você vai buscando a Deus, buscando a Deus, buscando a Deus, e você tem como se fosse um upgrade. Mais de Deus. Dá para entender? E se você busca mais um pouquinho, busca mais, vem outro upgrade. Batismo com fogo. Amém? Essa é a visão pentecostal, neopentecostal. A visão reformada. Você não recebe o Espírito Santo quando você diz, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Aí assusta um pouco, não é? Mas observem, aceitar Jesus não é o suficiente. A questão não é aceitar. O próprio Senhor Jesus diz, esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está vazio. A Bíblia diz, Romanos 10, 9, se com tua boca confessares o Senhor Jesus, em teu coração creres que o Pai ressuscitou dos mortos, então serás salvo. Eu confesso a Cristo, quando eu creio em Cristo. Eu ouço a palavra de Deus, eu creio na palavra de Deus. Qual palavra de Deus que eu creio? Prosperidade, bênçãos, vitória, restituição. Isso não me mostra Cristo. Isso mostra que existe alguém que faz algo por mim. Consegue entender? Qual é a palavra de Deus que faz com que eu creia no Senhor como meu Salvador? A cruz. Eu ouço a palavra da cruz. Cristo se fez carne por mim. Se fez carne por um bando de pessoas que não mereciam nada além do inferno. E Ele vai à cruz por essas pessoas. Ele é a oferta do Senhor, para levar sobre Ele, sobre suas costas, a nossa enfermidade, para levar sobre as suas costas os nossos pecados. E aí, ouvindo o pecador, ouvindo que alguém morreu por ele, alguém levou sobre ele o seu pecado, alguém levou sobre ele a sua enfermidade, ele passa a crer no Senhor Jesus. Agora já existe alguém em quem eu creio. Antigamente era assim, ou até mesmo dependendo da situação. Oi, tudo bem? Tudo, vem aqui por favor. Então, Jesus te ama. Jesus te ama. Ah, Jesus me ama. Ama. Então, você quer aceitar Jesus? Ah, Jesus me ama, eu quero aceitar Jesus. Então aceita Jesus. Eu aceito Jesus. Aceitou Jesus. Pronto, virou templo do Espírito Santo. Não, queridos. Não. Como vão crer? Paulo fala isso. Como vão crer se não há quem pregue? É necessário que alguém pregue. É necessário que alguém fale, olha, Jesus te ama, querido. Vírgula. Mas se você não crer, você vai para o inferno. Essa é a verdade. Jesus morreu por você, levou suas enfermidades, Ele levou os seus pecados, quando você crê. A partir do momento que você crê nessa palavra, Ele levou, então os meus pecados estão lá. A partir do momento que eu não creio nessa palavra, meus pecados não estão lá. Eu ainda sou inimigo de Deus. Eu ainda vou sofrer a ira de Deus. Eu ainda vou ver o que é o juízo. E quando eu estiver de frente com o Senhor, Ele vai dizer, para a esquerda, com os bodes. Isso é muito sério. Vamos colocar uma faixa no semáforo dizendo, Jesus te ama. Mas e o resto? Consegue entender? Pastor, então o Pentecoste,
descida, irmãos, o Pentecoste não desce, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, o Pentecoste não desce, Pentecoste é a festa, amém? Amém? Que eu não ouço um batista falando isso, amém? Glória a Deus. Qual é a visão, então, reformada? É a seguinte, eu ouço a palavra, qual a palavra? Da cruz, Cristo morreu por mim, eu creio, a partir do momento em que eu creio, eu sou batizado com o Espírito Santo. Mas pastor, você não vai falar em línguas, você não vai, você pode ou não, depende se Deus quer te dar esse dom. Existem denominações que falam, você só é batizado se você falar em língua. Mas Paulo fala aos coríntios, aquele que profetiza, profetiza. Aquele que fala em línguas, que fala em línguas. Ele fala, se não tem quem interprete, então não fale. Existe, nós não podemos levar como falar em línguas é uma característica para quem é batizado no Espírito Santo. Pastor, e o que a Bíblia fala do batismo? Olha, nós vemos na Bíblia 4 batismos do Espírito Santo. 4. Batismo com fogo. Batismo no Espírito Santo. Atos capítulo 2. Descendo sobre a igreja primitiva, a primeira igreja. Atos capítulo 8, descendo sobre Samaria. Atos capítulo 10, descendo sobre Cornélios. Atos capítulo 9, descendo sobre alguns discípulos que estavam em Éfeso. 4 grupos e batismo no fogo. E aqui entra uma questão muito interessante. Para os reformados, o batismo do fogo não é algo positivo. É condenação. Batismo com fogo não é mais poder, mas condenação. Porque quando nós olhamos para o contexto, quando se olha para o contexto, Mateus 3:11. Mateus 3:11. Isso não está aqui, então eu estou entrando. Mateus 3:11. Diz assim que ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Diz lá, após mim vem aquele qual eu não sou digno de desamarrar as alpacas. Eu batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Só que quando nós olhamos, e vai para mim lá, por favor, muito bem. Versículo 10. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Isso significa juízo. O machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada. Agora eu quero que vocês prestem muita atenção. Só a partir de 1500 aproximadamente, que isso daqui entrou na Bíblia. Dá para entender? Capítulo entrou em 1200. Em 1200, apareceu um sacerdote lá, um frade, um monge, e ele colocou capítulos na Bíblia. Dividiu a Bíblia em capítulos. A partir de 1500, alguém apareceu lá e colocou versículos na Bíblia. Então, é muito comum nos dias de hoje, nós falamos, o versículo. Não, eu quero que você esqueça versículo e olhe para o contexto. Amém? Agora também está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Muda. Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alpacas eu não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E na sua mão tem a pá. E limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o trigo, aquilo que é bom, e queimará a palha com o fogo que nunca se apaga. Quando nós pegamos o contexto, nós vemos 2 vertentes: céu e inferno, bênção e juízo. Amém? Para um grupo, um grupo da igreja protestante, batismo com fogo é um upgrade no poder do Espírito Santo. Para um outro grupo da igreja, batismo com fogo é a condenação. Amém? Pastor, qual é a sua opinião? Eu fico com a segunda opção. É condenação, na minha opinião. Se você ler Champlin, que é um livro de pesquisa muito conceituado, que explica versículo por versículo, tem ali o grego, tem tudo que... Champlin também mostra as 2 versões. Para piorar um pouco mais, Champlin coloca mais 2 visões diferentes. Amém? Amém até aqui, igreja? Pois bem,
Por que então o batismo com o Espírito Santo? Porque se aquelas pessoas foram batizadas nas águas, por que o batismo com o Espírito Santo veio depois? Porque se é quando eu aceito Cristo, por que o batismo do Espírito Santo vem depois? Nessa linha de pensamento, a igreja pentecostal fala, tá vendo? Você primeiro é batizado, você crê e depois vem o Espírito Santo. Só que, entendam, o livro de Atos mostra tudo em ordem cronológica. Ele mostra toda a história da Bíblia em ordem cronológica. Toda a história do Novo Testamento, com a exceção de Apocalipse ali, nesse único livro. Então existe uma ordem ali. Por exemplo, foram retratadas 4 descidas do Espírito Santo. Primeiro, dizendo que o Espírito Santo desce sobre a igreja primitiva, aquela que o Senhor disse, viu, não saia daqui porque vai descer a promessa sobre vocês. Segundo, que nós vemos que o Espírito Santo desce sobre os samaritanos, Atos capítulo 8. Então, os judeus não poderiam dizer, desceu sobre nós, mas não desceu sobre eles, somos melhores, somos diferentes. Não, desceu sobre eles, e nós orávamos então, os judeus, que nós não queríamos ser como eles. Dá para entender? Depois nós vemos descendo sobre os ímpios. Por que sobre os ímpios? Porque desceu sobre um centurião romano, Cornélio, Atos capítulo 10. E ali nós vemos algo muito interessante. Porque Pedro vem sobre ele, e o Senhor Jesus não escolhe qualquer um, ele escolhe Pedro. O mais preconceituoso, o mais cabeça dura, e leva Pedro para que Pedro fale assim, realmente o Senhor não faz acepção sobre pessoas. Realmente, Pedro era o maior influenciador dos apóstolos, e Pedro poderia dizer, olha, realmente, nós não podemos negar de orar para a igreja, porque eu vi ímpio recebendo o Espírito Santo, e eles receberam o Espírito Santo antes de serem batizados nas águas. Dá para entender? Então, às vezes, a pessoa foi batizada nas águas por orgulho do pastor. O pastor quer ter números. Um problema muito grande de alguns pastores é que eles gostam de números. E eu preguei e tantas almas aceitaram Jesus. E quem vai cuidar dessas almas? Quem vai lá explicar a obra da cruz para essas almas? Falar, aceitar Jesus é fácil. Dá para entender? Irmãos, entendam bem, não estou falando mal. Está sendo gravado e eu não estou falando mal. O Descende foi uma bênção. Não foi? Um negócio grandioso, legal. Diz que 40 e poucas mil pessoas aceitaram Jesus lá, né? Quem cuida desses 40 e poucas mil pessoas? Como vocês acham que estavam a parte emocional daquelas pessoas? Porque entendam uma coisa, é muito simples eu fazer o seguinte aqui. Eu vou criar um ambiente. Queridos, eu não comecei a pregar ainda, eu vou chegar na parte do que é ser cheio do Espírito Santo. Amém? Só estou preparando o caldo aqui. Amém? Eu crio um ambiente, eu abaixo a luz, eu boto uma música de fundo, falo, Vitão, por favor, cara, sua grande mão aqui, toca um teclado para nós aqui. E o Vitão suavemente, com aquela grande mão dele, tocando um teclado para nós. Eu criei um ambiente. Eu começo a mexer no seu emocional. E ao longo do culto eu falo, e agora? Porque Jesus abençoa, cura, Jesus transforma, Jesus. Mas eu não estou dizendo para ninguém. Você é pecador, pecador, pecador. Se converta dos seus maus caminhos, senão você vai para o inferno. Eu não estou trazendo essa verdade. Eu estou aqui, ego. E eu falo, quem quer aceitar Jesus? A galera pula. Não sabe nem quem é Jesus ainda, mas pula. E aí o pregador tira uma selfie e fala, 40 almas aceitaram Jesus. E o que acontece com aquelas 40 almas que não sabem para onde vão nem para onde vêm? Quando Filipe alcança aquele homem etíope, Filipe, sempre confundo, Filipe ou Tiago? Filipe, né? Filipe. Ele corre do lado da carruagem. Aí ele fala assim, você está entendendo? E ele diz, como é que eu vou entender se ninguém me explica? E aí quando ele explica, ele fala, então o que me impede que eu seja batizado? Dá para entender? O entendimento na palavra, conhecer a palavra. Nós vemos Atos capítulo 19, que é para mostrar que realmente o Espírito Santo desce sobre toda a igreja. Vemos ali um monte, 12 discípulos, que eram dos discípulos de João, que tinham o conhecimento do batismo do arrependimento. Paulo pergunta a eles, em que fostes batizados?
Fomos batizados do batismo de João. E Paulo fala, João pregava o batismo do arrependimento. E o do Espírito Santo? Nunca ouvimos falar do Espírito Santo. Como é que eles iam crer, se eles não ouviram falar? Como crerão, se não há quem pregue? E aí a Bíblia diz, e Paulo, explicando, ensinando-lhes, impôs as mãos sobre eles e receberam o Espírito Santo. Então, a visão reformada, ela diz assim, depois da pregação da cruz, como Paulo diz, 1 Coríntios, capítulo 1, quanto a nós vamos pregar Cristo crucificado. Quando nós vemos e pregamos a obra da cruz, Cristo morreu por você, você não merecia, Cristo foi crucificado levando os seus pecados. Se você se arrepender, ou como Pedro diz em Atos capítulo 3, arrependam-se agora. E aí você entende, naquele momento você recebe o Espírito Santo. Naquele momento você se torna templo do Espírito Santo. Às vezes você não foi batizado nas águas ainda, mas você entendeu, como aconteceu com Cornélio. Cornélio já tinha um coração bom, Atos capítulo 10, e quando Pedro chega e fala com eles, ele recebe o Espírito Santo. Amém? Pois bem, 2 linhas de raciocínio. Vamos imaginar que você entendeu as duas e sabe que ou seja de uma forma pentecostal ou de uma forma reformada, que eu acho que é mais plausível, no meu ponto de vista, a pessoa está cheia do Espírito Santo. Quais são as características dessas pessoas? Como vivem essas pessoas que estão cheias do Espírito Santo? O que é alguém cheio do Espírito Santo? Alguém cheio do Espírito Santo é alguém que pula, roda e fala em línguas? Para um grupo de pessoas, sim. Mas e o resto? Não, é só o que basta para que a pessoa saiba. É a visão dele sobre aquilo. Para outro grupo de pessoas, exige mais informações. Por exemplo, se você é cheio do Espírito Santo, Gálatas capítulo 5, abra para mim. Se você é cheio do Espírito Santo, você vai produzir frutos. Amém? Versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. 23. Contra essas coisas não há lei. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela tem fruto. Irmão, da mesma forma que você não consegue impedir uma árvore frutífera de dar fruto, você não consegue impedir uma pessoa cheia do Espírito Santo de dar fruto do Espírito. É automático, aquilo sai da pessoa. A pessoa você conhece a árvore pelos... Então você vai olhar para aquela pessoa, você vai falar assim, olha, essa pessoa ama, essa pessoa, ela volta para em 22, essa pessoa ela é paciente, essa pessoa é amorosa, essa pessoa é bondosa, essa pessoa tem fé, essa pessoa é mansa. Isso é fruto do Espírito. Independente da forma que você possa interpretar outra situação, essa pessoa é cheia do Espírito Santo, porque ela produz fruto. Agora, você pode ser uma pessoa extremamente eloquente, falar muito bem, conhecer a palavra de Deus, e você não ser cheio do Espírito Santo. Porque não está falando aqui que conhecer a palavra de Deus é um fruto. Dá para entender? Eu preciso produzir fruto. Toda árvore que não produz fruto é cortada e lançada no fogo. Já está posto o machado à raiz das árvores. E toda aquela que não produz fruto será cortada e lançada ao fogo. Uma das coisas que os cristãos tinham mais que ter preocupação é nesse ponto. Eu tenho o fruto do Espírito? Eu realmente demonstro isso? Existe isso na minha vida? Eu sou uma pessoa paciente, amável, bondosa? Eu sou uma pessoa fiel? Eu sou uma pessoa mansa? Eu tenho domínio próprio? Irmãos, domínio próprio. Você tem domínio próprio? Porque isso é um fruto do Espírito. Você pode fazer qualquer outro tipo de coisa para demonstrar que você é cheio do Espírito Santo. Mas se você não produz fruto. Amém? Paulo ele fala assim, sobre
estar se enchendo, porque é um processo a vida do cristão. É estar se enchendo sempre, é estar buscando sempre, é estar orando sempre, é vir no culto de oração, é orar, mas é também chegar na tua casa de manhã e falar assim, a minha carne não está querendo orar, mas eu vou orar. É estar num dia cansativo, num dia onde tudo deu errado, e você vai dizer, glória a Deus, vou dobrar o meu joelho e vou orar. Isso é fruto. Isso é fruto. E se você não contém esse fruto, se você não está dando esse fruto, eu digo que você tem que começar a se preocupar. Amém? Paulo diz assim, olha, e todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória de Deus, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados, com glória cada vez maior, a qual vem o Senhor, que é Espírito. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa que tem fruto. Um outro ponto sobre uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem uma vida alegre. Filipenses capítulo 4, 11. Ela tem uma vida alegre, independente de qualquer circunstância. Filipenses 4, 11. Diz assim, não digo isto como que por necessidade, porque aprendi a me contentar com o que tenho. Eu sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. O versículo 13 é aquela frase de para-choque de caminhão. Só que a gente cola lá e não sabe o que vem antes. Ele fala assim, olha, esteja bem em qualquer situação. Está bem de carteira cheia. Eu me lembro uma pregação, a primeira pregação que eu vi do Graia. A primeira pregação, faz tempo isso aí. Ele diz assim, olha, adorar a Deus de bolso vazio, a gente adora. A gente levanta a mão e adora. Mas que é muito mais gostoso adorar de bolso cheio, Ele disse assim. E ele quis dizer o seguinte, olha, das duas situações eu tenho que adorar a Deus. Às vezes é difícil adorar. Às vezes é difícil dobrar o joelho. Porque talvez você esteja passando por situações dificílimas na sua vida. Mas alguém que é cheio do Espírito Santo, essa pessoa busca uma vida alegre, independente da circunstância. Ela sabe que o momento difícil que ela está passando é passageiro. Acaba logo, é uma tempestade, depois da tempestade vem o tempo limpo. Mas pastor, eu passo isso por 4 anos. Continua remando. Mas eu já passo há 10. Aí tem a competição dos crentes. Os crentes gostam de competir, né? Eu passo uma luta há 5 anos. Aí o outro olho fala assim, e eu que passo há 8. O outro curioso, fofoqueiro lá da ponta fala, 20 anos. E aí começa. Só que a situação vai acabar. Quanto tempo? Não sei. Quem é cheio do Espírito Santo, passa. Quem é cheio do Espírito Santo, busca se alegrar com a situação. É difícil? Mas continuamos marchando. É dolorido? Mas eu continuo me alegrando no Senhor. Eu poderia perder tudo, mas eu não perdia Cristo. Eu poderia viver qualquer situação dificílima. Paulo fala assim, olha, sei ter abundância e sei passar necessidade. Sabe por que ele fala que sabe? Porque ele passou. Ele passou, ele tem instrução nisso. Ele passou momentos difíceis, perseguição, de luta, de dor. E ele passou naquilo com alegria em Cristo. Gemeu quando apanhou, quando foi apedrejado? Sim. Sangrou? Sim. Mas passou. Foi difícil na perseguição? Sim. Mas passou. Efésios 6 fala, prepare-se para o dia mau. Ou seja, o dia mau vai vir, os dias difíceis virão, o dia que o céu vai amanhecer cinzento, o dia que você vai falar, não quero sair da minha cama, está difícil demais, estou sofrendo demais, eu não estou aguentando, esses dias vão vir. Mas olha, nesses dias, Cristo também está ali. Cristo continua no trono, Cristo continua olhando por você, só que Ele está dizendo, continua. Cristo, como a passagem diz, continua no barco. Continua no barco. E não vai sair dali. Mas como você vai reagir em relação a isso? Cabe a você falar assim, está difícil, está doendo, mas eu sei que Ele está aqui no mesmo barquinho que eu. E eu não vou cometer o mesmo erro que os discípulos. Senhor, importa que pereçamos? E olha, irmãos, eu vou dizer, muitas vezes a nossa carne conspira para isso. A falar, a querer questionar o Senhor. A chegar e falar assim,
Senhor, carteira vazia de novo. Dia 10, a carteira já miou, já foi. E nós queremos questionar. Mas, se você parar para observar, Deus se faz presente em tantas outras coisas ali. Isso é para que você não entenda, não faça uma ligação entre carteira cheia e Deus. Carteira cheia, Deus. Carteira vazia, Deus me abandonou. Consegue entender? Deus se faz presente. E você deve se alegrar em qualquer situação. Uma outra situação, Romanos 8, não precisa abrir. Diz assim, pois os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Quem é cheio do Espírito Santo, ele é guiado pelo Espírito de Deus. Ele é dirigido pelo Senhor. Sabe, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo agora na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que se entregou por mim. É isso. Só que falar isso é bonito, não é? E viver isso. E viver essa situação. Tem uma passagem que nós vamos até colocar no canal essa semana, se Deus quiser, Deus permitir. 1 Reis, capítulo 13, mostra a passagem de um homem de Deus, um profeta do Senhor. O reino já havia sido dividido, Jeroboão era o reino do norte, Jorão era o reino do sul, e esse homem sai de Judá até Betel para profetizar, para falar contra o rei. E ele vai lá, e ele chega lá e fala, assim diz o Senhor, todo mundo da sua casa vai morrer, você vai perder seu reino, sua descendência vai cair, não vai sobrar nada, e esse altar aqui é por testemunha, porque o Senhor vai rachar ele, a sua família vai ser morta. Ele profetiza uma coisa muito dura contra o rei, e o rei estende a mão sobre aquele homem de Deus, para acusá-lo, para mandar prender. Quando ele estende a mão dele apodrece, definha, e aí ele se assusta, e ele começa a entender, opa, tem coisa errada aqui. E aí ele fala, ore para Deus. O rei Jeroboão fala, ore para Deus, para que Deus tenha misericórdia e a minha mão volta. Então o homem de Deus ora para o Senhor e a mão dele volta. Aí o rei fala assim para esse homem de Deus, fique aqui e coma comigo. O homem de Deus fala assim, ainda que você me oferecesse metade da tua casa, eu não ficaria aqui, e não comeria aqui. Aí ele diz algo muito interessante, porque segundo a palavra do Senhor, eu não posso comer nada aqui. Aí, amém, obedeceu a palavra de Deus, não é? E ele vai embora, por um outro caminho, porque o Senhor disse que ele tinha que ir em outro caminho, esse homem de Deus. Só que existia também em Belém um profeta velho, um ancião. E quando ele sabe que esse homem de Deus estava ali, ele vai atrás pelo caminho. E ele encontra esse homem de Deus debaixo de um carvalho, para e vai até esse homem. E fala, eu sei que você é um homem de Deus, eu sei que você veio falar com o rei, olha, volta comigo para minha casa em Betel e come lá. E aí o homem de Deus diz, a palavra do Senhor diz que eu não posso comer nada nesse lugar. Irmãos, a palavra do Senhor diz. É assim que ele fala, que eu não posso comer nada nesse lugar. Deus falou com ele, amém? Diretamente com ele. Aí o profeta fala assim, mas um anjo do Senhor veio falar comigo e disse que era para você ir comigo. O que o homem de Deus faz? Então eu vou desconsiderar a palavra de Deus comigo e vou acreditar na palavra do anjo do Senhor com você, que eu não te conheço. E ele vai junto com esse homem, com esse velho profeta, E quando ele está comendo na mesa daquele velho profeta, Deus fala através da vida daquele velho profeta. Porque você não respeitou a minha palavra, você não será enterrado no sepulcro dos seus pais. Ele acaba de comer, se levanta, vai pelo caminho na estrada, e um leão o ataca, e mata ele. Quando eu li essa mensagem, eu pensei, por que Deus não castigou? O Antigo Testamento era assim, né? Ferro e fogo, né? O Antigo Testamento, pecou, morreu, aquele negócio. E eu comecei a pensar, falei, mas por que o Senhor castigou ele e não castigou o outro que foi pedra de tropeço? E eu comecei a ler de novo, e aí eu me esbarrei nesse ponto. Segundo a palavra do Senhor eu vou, segundo a palavra do Senhor. Irmãos, nós conhecemos a palavra de Deus. Nós sabemos o que a palavra de Deus quer. E nós temos que ser dirigidos por ela. Só que aparece algum falso profeta
falando assim diz o Senhor, e aí ele fala outra coisa, totalmente contrária à palavra de Deus, e nós obedecemos. Quem é cheio do Espírito Santo é guiado pelo Espírito Santo, é guiado pela palavra do Senhor. Não é guiado por palavra de homem. Não é guiado por, é assim que te digo, eis que te... Não é guiado, senti no meu coração, vou te dizer. Como é que você vai dizer algo que fala contra a palavra de Deus? Como é que Deus pode operar contra Deus? Como é que Deus, através da vida do homem, opera contra a palavra dele? É impossível. Mas sabe por que nós caímos? Porque é muito mais fácil ouvir o outro homem falar do que abrir a Bíblia e entender o que está falando ali para que o Espírito Santo fale com nós. E meu povo padece por falta de conhecimento. Quem é cheio do Espírito Santo tem obras. Esse é um outro problema da igreja contemporânea, de pelo menos uma boa parte. Tiago capítulo 2. Tiago 2, versículos 14 ao 18. Amém? Versículo 14. Aí. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas ou de alimento de cada dia, e um de vocês disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe der nada, do que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, ela está morta. Mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Se você é cheio do Espírito Santo, você vai ser guiado pela palavra do Senhor, você vai ter frutos do Espírito, você vai ter uma vida alegre, independente da situação, e você vai ter obras, porque a sua fé vai produzir obras. Você não vai ser salvo porque você tem obras, porque você é salvo, você vai ter obras. Dá para entender? Eu vou para a igreja porque eu quero ser salvo. Não. Você vai para a igreja porque você é salvo. Eu estou na igreja. Estou na igreja. Amém? Amém. Estou na igreja. Então eu estou salvo. Faz 6 meses que eu não estou na igreja. Perdi minha salvação. Porque eu não estou na igreja. Esse é o pensamento. Como eu faço para voltar a ter minha salvação? Vou para a igreja. Você é salvo por obra? Consegue entender o que eu quero dizer ou não? Você voltou para a igreja porque você é salvo. Você não foi para a igreja para buscar a salvação. Isso é alguém que se desviou. Amém? Amém? Estou na igreja, estou em Cristo, tenho domínio próprio, tenho fruto do Espírito, tenho tudo. Tudo que o pastor falou aqui, estou marcando, tenho. Cadê a obra? Porque automaticamente a sua fé vai produzir essa obra. De alguma forma, da forma mais singela. E quando eu digo, cadê a sua obra? Eu não estou falando para você, olha, você tem que fazer parte do ministério. Não. Eu estou dizendo que você vai ter obra. Você vai falar de Jesus para alguém. Você vai fazer alguma coisa por alguém. Você vai num hospital visitar um enfermo. Você vai visitar alguém que está perdido. Alguma coisa você vai fazer. Você vai participar da obra de uma forma, sei lá qual. Às vezes, contribuindo. Porque Deus levanta. Romanos 12 mostra que Deus levanta aqueles que têm dom para contribuir. Contribua. De uma forma ou de outra, você vai ter obra. Consequência da sua fé. Dá para entender? Um cristão cheio do Espírito Santo, ele produz obra, ele tem sua obra. Algo ele faz pela obra de Deus. Ele não fica parado. Último ponto. Aquele que é cheio do Espírito Santo, ele tem sede de Deus. Ele deseja Deus. Ele quer Deus mais do que qualquer outra coisa na sua vida. Ele não tem que ir na igreja, ele quer ir na igreja. Ele não tem que orar, ele quer orar.
Ele não tem que cantar louvor, ele adora, ele tem o desejo de adorar. Consegue entender? É aquele que, eu preciso entender o que o pastor falou naquele versículo. Eu vou chegar em casa, eu vou abrir a Bíblia, eu quero olhar para aquilo, eu quero ler aquilo. Ou eu vou perguntar, pastor, mas eu preciso saber, porque eu quero mais. Eu tenho sede, eu quero mais. É um pensamento que há algum tempo eu adquiri, e eu penso assim, e quero continuar pensando. Dá para ir além. Posso fazer mais. Fiz isso. Muito bem, Daniel. Você é um cara muito bom. Mas posso ir mais. Sabe aquela coisa de ego? Muito bem, olha o que eu fiz, estou orgulhoso de mim, né? Não, posso ir mais. Posso fazer mais. Eu posso orar um pouquinho a mais por dia. Eu posso jejuar um dia a mais. Eu posso buscar um pouquinho mais. Aquela pessoa que eu sempre quis falar de Deus, eu vou me encher para buscar aquela pessoa e falar. Vai chegar na hora, eu vou gaguejar, vai travar, não vai sair quase nada do que eu queria, mas alguma coisa vai acontecer. Porque o meu desejo por Deus é tão grande, que eu quero que aquela pessoa viva isso. Dá para entender? Hoje eu conversei com uma pessoa, e ela tentava, de alguma forma até brusca, colocar Deus na vida da outra pessoa. Tipo assim, você tem que viver isso e ponto final. Talvez ela esteja vivendo algo grandioso com Deus. Só que não é porque você está vivendo algo grandioso com Deus que a outra pessoa vai estar vivendo. E você tem que entender isso. Mas pastor, estou vivendo algo grandioso, eu quero que ela viva. Então, ore por ela. Comece a buscar por você e por ela. Comece a orar por você e por ela. Comece a clamar a Deus por você e por ela. Para que você se enche, para que o Espírito Santo, não você, porque você não tem esse poder, o Espírito Santo convença essa pessoa do pecado e do juízo. Muitas pessoas aqui nessa igreja, aqui, talvez vocês podem falar assim, queria que o meu irmão tivesse, eu queria que o meu marido, que a minha esposa tivesse aqui na igreja, se fossem convertidos, eu queria que o meu filho tivesse aqui. Então busque Deus a mais, por você e por aquela pessoa. Se consagre mais, se separe mais. Amanhã é segunda-feira, você vai estar no meio dos lobos, vai estar no meio dos ímpios de novo. Busque Deus ali, seja a luz do mundo ali, faça a diferença ali. Não seja igual a eles, seja diferente, porque você não foi chamado para ser igual. Não venha usar aquele versículo de Deus, aquele versículo que as pessoas interpretam mal, me fiz de fraco para os fracos, sabe? Não venha se esconder atrás disso não. Está de um contexto totalmente errôneo. Aquela pessoa que está cheia do Espírito Santo, ela quer buscar Deus cada vez mais. Ela não vai vir no culto de oração, porque o pastor fica, vem no culto de oração, vem no culto de oração, não vai vir no culto de oração, e o culto de oração? Não. Ela vai falar assim, hoje tem oração, eu quero orar. Eu nem fico falando para as pessoas de forma individual, você não vai orar? Você não vai vir no culto? Para não constranger, para não achar que eu estou... Então eu falo, galera, igreja, família, vamos para o culto, vamos orar juntos? Porque eu sei que muitos não têm uma vida de oração. Se eu não vir pelo menos aqui na oração, não vai orar a semana inteira. Ou vai ter aquela oraçãozinha, que nem Tiago fala, pedes e não recebes porque pedes mal. Amém? Ser cheio do Espírito Santo é viver com Cristo. Isso começa na sua vida quando você crê nele. Quando você crê, você é batizado no Espírito Santo. O Espírito Santo vem sobre você. Você vive isso. Você tem Deus em você. Mas você tem que viver isso. Sabe, eu estou exortando você a falar, se eu tenho Deus em mim, eu preciso viver isso. Sabe, exortar você a falar, eu quero sentir mais, eu quero viver mais. Preste atenção em mim. Pare de buscar sinais. Senhor, se o Senhor está comigo, que meu tablet desligue, sabe? Não. E tem gente que busca sinais, irmãos. A fé não é isso, querido. A fé é a convicção daquilo que se espera e a certeza do que não se vê. Eu não preciso ver.
Eu não preciso ter um arrepio nas costas para falar, ai, Jesus está aqui. A minha fé consiste, Ele disse que estaria conosco até o fim dos tempos. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. A minha fé consiste nisso, eu creio nele. Ele disse que estaria comigo e Ele está comigo. Preciso ver, irmãos, é meio vergonhoso, mas eu vou dizer, e é para a glória de Deus. Teve épocas que eu subia em casa, no telhado, falava, Deus, eu quero ver um anjo passando aqui, e eu ficava orando de madrugada, e eu ficava. Eu estava buscando, querendo um pensamento errado, mas eu estava lá. Quero ver um anjo, você não vê um anjo aqui hoje. E eu fiz isso por muitas e muitas noites, buscando. Até eu entendi que eu não precisava ver um anjo para crer. O Senhor Jesus disse assim, creste porque viste? Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Eu falei, entendi, não preciso ver, eu preciso viver. Eu preciso viver em Cristo. E se até o fim dos meus dias, eu oro para que Deus, para que sejam longos os meus dias, que eu tenho que casar minha filha agora. E se até os fins dos meus dias, Deus não me mostrar nada de um anjo, de outra coisa, eu tenho que oferecer o primeiro namorado dela em sacrifício ao Senhor, tem todo esse monte de coisa que eu tenho que fazer ainda. Mas se Deus me manter, e Ele não me mostrar nada, eu ainda vou estar crendo que Ele está ali comigo. Porque foi a promessa que Ele me fez. Amém? Busque os frutos, busque produzir frutos, busque dons, deseje isso. Mas não para que o teu ego se infle, mas para que o nome de Deus seja glorificado. Viva isso. Viva para a glória de Deus. Você vai poder dizer, hoje, quando encostar a cabeça no travesseiro, hoje eu vivi para a glória de Deus. Hoje o que eu fiz foi para a glória de Deus. Hoje eu trabalhei e o meu trabalho foi para a glória de Deus. Hoje eu recusei aquela proposta que é indecente, que é errada, e isso foi para a glória de Deus. Porque aí está produzindo frutos, está se enchendo de Deus, vivendo para Deus. Amém? Você crê nisso? Fique em pé, vamos cantar um louvor e aí depois eu oro com você. Amém. Senhor, em nome de Jesus, que a tua igreja possa ser cheia de ti, cheia do teu Espírito Santo. Que nós possamos entender o que é ser cheio do Senhor e viver para ti. Que nós possamos dar frutos, que nós possamos nos alegrar em toda situação, em todas as situações, que nós possamos viver para o Senhor cada vez mais, desejando ao Senhor, desejando estar na tua presença, desejando ter uma vida de retidão. Que teu Espírito Santo venha nos transformar dia após dia, assim como o fogo purifica o ouro, que o Senhor venha nos purificar cada vez mais, nos transformando, fazendo servos melhores, e que a cada dia o teu nome venha a ser glorificado sobre nossas vidas, Deus. Nós te damos graças pela tua misericórdia, pelo teu amor, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e Pai e a comunhão com o Espírito Santo seja sobre a sua vida. Vão na paz do Senhor, e que você possa dizer, como Paulo disse, já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Que você viva isso. Amém? Aplauda o Senhor. Glória a Deus.